Ó, seguinte, se fosse o Dorival, a porrada ia cantar nas avaliações do jogo do Brasil, que foi um jogo nota 5, assim, com muita boa vontade. Porém, é compreensível que as avaliações sejam diferentes. E aí eu vou explicar melhor depois da vinheta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área aí. Nada mais convidando você, se gostou do conteúdo, se inscreve aí, véio, toca na notificação, dá o like se gostou, se não gostou, dá o dislike, comenta, compartilha, interaja de alguma forma, porque é o seguinte, o Brasil jogou contra o Equador e empatou em 0-0, um jogo muito ruim de se assistir, né? Enquanto entretenimento, enquanto passatempo, foi torturante, foi ruim, um jogo pobre, ofensivamente nulo quase das duas equipes. Tem explicações para isso? Talvez. Era um jogo fácil para o Brasil? Não. Era o melhor cenário para o Ancelotti estrear? Também não. Tem pontos positivos? Tem. Tem pontos positivos. Que talvez sejam melhor vistos, porque é o Ancelotti que está ali à frente, e acho que, num primeiro momento, a chegada do Ancelotti vai fazer com que a avaliação seja um pouco mais branda, as pessoas tentem racionalizar um pouco mais a avaliação e ela seja menos estomacal. Porque, obviamente, o Brasil pegou um adversário difícil, fora de casa, atual vice-líder das eliminatórias, um time melhor treinado. Ou seja, no atual contexto da seleção, que está em crise, que vem de trabalhos sucessivos muito ruins, que vem de jogos muito ruins, era incompreensível que o jogo fosse difícil. Acho que era um caminho natural até. E não adianta se pegar aqui, porque antigamente o Brasil ia esculachar o Equador, ia golear. A gente está neste momento, nesta realidade, e hoje o contexto é esse. E aí você pega um técnico que nunca trabalhou com seleção e que nunca trabalhou fora da Europa, vindo para a América do Sul. Tudo desenhado para uma estreia complexa e com problemas. Isso acabou acontecendo. Mas, de novo, tem pontos positivos e tem vários ruins. O resumo é, o Brasil fez um jogo na média daquilo que ele vinha apresentando desde a Copa de 2022. Se você pegar da Copa de 22 para cá, o pós-Copa do Brasil, que foi muito bagunçado, pessimamente gerido, na média o Brasil jogou isso aí. Não jogou muito mais do que isso. Teve um lampejo aqui, um primeiro tempo acolá, 15 minutos ali, e assim foi. No geral, o Brasil jogou isso aí. Então, o que o Brasil apresentou no geral não foi muito diferente do que já vinha apresentando com outros treinadores, seja com o Ramon, seja com o Dorival, seja com o Diniz. E não teve legado nenhum, né? Não teve passagem de bastão de nada para nada. Então o Ancelotti pegou um trabalho que basicamente começa do zero. E começa do zero para ele também, porque ele está entendendo como é que se trabalha com seleção, tendo menos tempo para lidar com jogadores e tal. Mas, repito, um jogo ruim e que o Brasil acho que pode comemorar é forte, mas achar bom um ponto. É que num outro contexto, talvez sem o Ancelotti, a gente nem conseguisse. E aí eu vou deixar o recadinho aqui na tela fixo, para você baixar o SofaScore, eu vou usar já ali para a gente ver um pouco da escalação, fazer uma avaliação geral de algumas figuras e tentar entender o que funcionou, o que não funcionou na seleção. QR Code aqui, link na descrição do vídeo, você baixa o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta, faz comparativo de jogador, vê os próximos jogos do Brasil, pode entrar lá, inclusive ver o mapa de ação dos jogadores para aqueles que se entendeu que jogaram bem e que não jogaram bem e tudo. O SofaScore, que é o parceiro mais antigo deste canal aqui. Então é o seguinte, vamos lá. Como é que o Brasil se portou diante do Equador? O Equador, que de novo, neste momento é um time melhor treinado do que o Brasil. Mas o Brasil jogou com Alisson, Wanderson, Marquinhos, o Alexandro, que a gente chamou de Alex, e o Alexandro do Flamengo, Casemiro na base do meio-campo, Bruno Guimarães e Gerson, Vinícius na esquerda e Charleston por dentro, Estevão pelo lado direito. O que eu acho que escapou aqui, que dá para ser uma boa avaliação? A linha defensiva toda foi muito bem orquestrada, compacta, e tem na proteção do Casemiro, que acho que fez um jogo muito bom. Muito bom. Inclusive no SofaScore teve a melhor nota do Brasil e teve a melhor nota do jogo, né? O Hincapié e o Casemiro tiveram as melhores notas pela avaliação do SofaScore
Duelos ganhos, o Casemiro ganhou quase todos pelo alto e por baixo, muita interceptação, muita roubada de bola, quase 80% de passe certo. Defensivamente entregou muito para melhorar essa percepção de um Brasil mais seguro. Então, acho que a volta do Casemiro está justificada, que o time é melhor com ele do que sem ele. Inclusive, do pós-Copa para cá, o Brasil teve muita dificuldade de encontrar esses 5, né? E tentamos várias figuras diferentes, o próprio Bruno Guimarães, o Gerson já fez esse papel, o André já fez esse papel, né? O João Gomes já fez esse papel, mas ninguém, acho que chegou nem perto da eficiência, da segurança, da experiência que tem o Casemiro, que inclusive mostrou um espírito de liderança muito bom, né? Gritando, chamando e tentando, fazendo pressão no árbitro. Não é só o Marquinhos, que é, por ser capitão, o líder desse time. O Brasil tem alguns líderes e, obviamente, o Casemiro é um deles. Então, acho que todo o sistema defensivo foi bem. Né? O Wanderson defensivamente foi muito bem, o Alexandre acho que defensivamente foi muito bem. O Brasil pouco tomou susto, né? Mesmo o Equador tendo mais posse em alguns momentos, mais volume, posses de bola longas, ficava ali 30 segundos, 1 minuto e meio trocando passes, até porque o Brasil descia as linhas de marcação para esticar campo depois em velocidade, né? O Ancelotti tem 2 princípios muito importantes: controle de meio campo e contra-ataque. Contra-ataque do Brasil, acho que em alguns momentos, poucos, o Brasil até conseguiu alguma coisa. O controle de meio campo não teve nenhum, e eu vou chegar nisso já. Inclusive, se a gente olhar o posicionamento médio dos jogadores, a gente vai ver um Brasil com uma linha bem baixa, né? Olha isso aqui, ó. O posicionamento médio dos jogadores, o Vinícius esticado aqui como uma flecha pelo lado esquerdo, no geral, o Brasil do meio para trás, né? Uma marcação em bloco médio ali, o que obviamente fazia com que o Equador tivesse mais posse, repito, mais longas, por mais momentos. Mas, de novo, Casemiro e a linha defensiva, eu acho que esse pessoal todo foi bem. O Alisson é difícil fazer uma avaliação, porque ele foi pouquíssimo usado. O Gerson eu gostei bastante no primeiro tempo, no segundo acho que caiu muito. Bruno Guimarães acho que fez outro jogo abaixo. O Estevão foi bem em parte do primeiro tempo ali até os 30, e depois acho que no segundo tempo teve uma queda física. O Richarlison acho que foi o pior do Brasil, e aqui não vou fulanizar nem individualizar a atuação ruim da equipe, que ofensivamente foi muito pobre, e passa por um Richarlison que ficou ilhado também, né? Não dá nem para dizer que ele tem culpa, mas as poucas vezes em que ele precisava fazer um pivô, carimbar, gerar jogo, ele não conseguia. E o Vinícius, ofensivamente, foi a peça que mais criou, né? Disparadamente, o jogador que mais fluiu no jogo ali pelo lado, gerou situações muito boas ali, um passe para o próprio Richarlison, que acabou furando, depois uma bola que o Gerson faz, o corta-luz, o Casemiro chega batendo. Duelos individuais ele ganhou quase todos, né? Ele incomodou bastante ali o Ordóñez. O Angulo, inclusive, foi substituído no intervalo, pouco depois, para a entrada de um jogador que tem características de um pouco mais de marcação, para monitorar mais o Vinícius Júnior. Então, acho que o Vinícius ele é uma boa notícia. Ele não parecia tão afobado, ele parecia mais seguro para tentar as jogadas e fluir um pouco mais como ele flui no Real Madrid. De novo, o Ancelotti claramente acho que tentou ganhar campo recuando a sua marcação para estilingar em velocidade. O Brasil só teve isso de construção, de criação ofensiva, ora com o Estevão, ora com o Vinícius, depois o Martinelli entrou ali, mas difícil fazer uma avaliação, Matheus Cunha também. Andreas Pereira e Andrei, muito pouco tempo em campo, mas gostaria de vê-los mais, porque acho que eles podem dar uma dinâmica interessante ao meio. Agora, o meio-campo do Brasil não teve controle nenhum de nenhuma ação, né? Nenhuma ação. Não conseguiu ter posse, não conseguiu ter superioridade numérica, não conseguiu ganhar fisicamente os duelos, e isso fez com que o Brasil ofensivamente fosse muito pobre só nessas inversões ou num jogo mais direto. E o Brasil poderia ter ganho o jogo, tá? No primeiro tempo a gente teve ali 2 boas chances, no segundo também a gente poderia ter ganho o jogo. O Alisson, repito, mal foi acionado, o que é um bom sinal. Defensivamente houve uma evolução. E é mais fácil você corrigir problemas defensivos do que ajustar a complexidade de uma construção ofensiva. Então é compreensível também que o Ancelotti chegue e tente tapar buracos que são mais fáceis de ser tapados ali mais rapidamente. E defensivamente acho que era onde a gente podia ver um resultado mais evidente. Vimos, o Brasil não tomou gol, o Brasil não tomou susto, poderia ter ganho o jogo, mas o jogo foi uma pobreza intelectual gigantesca, e aí é uma questão que o Ancelotti vai ter que resolver. É verdade, ele não tem
não tinha o Rodrigo, não tinha o Rafinha, não pode ainda contar com o Neymar, fatalmente esse time vai ficar mais criativo ofensivamente com todo mundo à disposição. Tem que ver o desenho de meio campo também, eu acho que o Bruno Guimarães já teve várias e várias chances e eu acho que essa chave ainda não virou. Eu gostei do Wanderson na direita ali, principalmente no momento sem bola. O Alex, zagueiro, para um estreante, foi muito bem ao lado do Marquinhos, que mostra que a temporada do Marquinhos ela é muito boa, né, fazendo mais um grande jogo, mas óbvio que as pessoas esperavam mais, né? Esperavam mais. Só que isso vai levar um tempo, assim, talvez contra o Paraguai, né, o Brasil fatalmente vai ter mais posse, o Paraguai não vai para trocação em momento nenhum, é um jogo dentro de casa. Acredito com volta do Rafinha e tal, e com um pouco mais de entendimento, que a gente vai ter um tantinho a mais de Ancelotti ofensivamente nesse time do Brasil, mas vai ser uma equipe, eu não tenho muita dúvida, de que vai apostar em corredor, em velocidade, em transição, não vai ser o time de ficar murrinhando muito a posse de bola ali. Então estou curioso para ver isso. Se fosse uma atuação de um time do Dorival, esse 0-0 lá, iam ter muitas críticas. O Dorival já vinha de desgaste, ele não vinha apresentando muita coisa. O Ancelotti, as pessoas entendem que é uma grife gigante, e estão aparentemente dando tempo ao tempo, que é o normal a se fazer, tá? Eu acho que esse é um efeito positivo da chegada do Ancelotti, você ter um pé atrás de fazer alguma crítica e falar, putz, porra, é o Ancelotti, um dos treinadores mais vencedores de todos os tempos, o maior treinador da história do Real Madrid. Pô, será que isso aqui tá errado mesmo? Será que, putz, a gente não deveria olhar para o outro lado? Será que ele deveria ter um pouco mais de paciência? Então isso pode ser um efeito positivo da chegada do Ancelotti, e acho que não tem nada a ver com passação de pano, não. Tem a ver com uma racionalização de algo que deveria ser mais racional às vezes, que é tentar cobrar essas melhorias muito imediatas de trabalho do treinador. Alguns que taticamente são muito diferentes e tudo, você consegue ver evidentemente ele muito rápido. Acho que não é o caso do Ancelotti, ele não é um revolucionário, ele não é um cara taticamente de 5, 6 plataformas diferentes. O Ancelotti até já passeou por algumas, né? 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, já fez 4-1-4-1 em alguns momentos. O Brasil fez algumas variações interessantes no jogo contra o Equador, mas, de novo, assim, foi um jogo nota 5. E acho que no contexto, dependendo da escola que você estudar, você passa na média ali. Olhando para a classificação, o resultado ele não é uma tragédia, acho que vai depender a combinação do que vem no jogo contra o Paraguai. O Brasil é bom que ganhe, mas a forma, né? Vai ser muito importante também nesse jogo contra o Paraguai. Então, assim, essa parada, putz, mas vocês estão tendo injusto, porque se é o Dorival, vocês iam estar batendo. Acho que com razão. O Dorival ele teve mais tempo, ele não conseguiu apresentar muita coisa, ele já chegou na seleção sob muitas dúvidas de muita gente, é totalmente diferente do Ancelotti. Então, eu acho que realmente, assim, técnicos diferentes têm que ser tratados de maneira diferente. A decisão de um técnico com esse gabarito é diferente da decisão deste técnico com menos gabarito. E a gente precisa filtrar de acordo com o personagem. Não acho que nesse caso aí existe uma isonomia. Ah, não, porque todos têm que ser avaliados da mesma maneira. Não tem que ser avaliado da mesma maneira. Nesse ponto, eu acho que a gente precisa olhar para o Ancelotti de um jeito, para o Dorival, para o Diniz, de outro jeito. Então, assim, foi frustrante. Acho que ofensivamente, sim. No geral, enquanto coletivo, para mim é essa nota 5 aí. Com margem, óbvio, para melhora. Mas, pela entrevista que deu, eu achei o Ancelotti não satisfeito, mas achei ele consciente dos desafios que tem. Mas a imprensa na Europa bateu legal, né? Assim, falando que porque o Ancelotti tem um grande problema pela frente, o Brasil de Ancelotti não encanta. Assim, ele sai da Espanha não fazendo uma grande temporada pelo Real Madrid e vindo para o Brasil. E o Brasil, assim, eu escuto de alguns, né? O Brasil, para a imprensa europeia, é meio que Corinthians e Flamengo aqui, né? Tipo, a cobrança ela é muito grande, a pressão, os caras têm uma certa má vontade lá fora com a seleção brasileira, por mais que tenham uma grande admiração e reconheçam o gigantismo da seleção brasileira. Então, eu não espero muita boa vontade da imprensa europeia, principalmente da espanhola, nesses primeiros momentos de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Mas foi um dia histórico, né? Um técnico desse tamanho assumindo definitivamente a seleção, e tendo alguns pontos. Agora, continuando assim, a seleção sem evolução, sem muito espaço, eu acho que a pressão vai ser cada vez maior para cima dos jogadores.
Porque, assim, a gente já tentou de tudo, né? Técnicos de perfis distintos, pós-Tite ali, e a virada para alguns jogadores ainda não aconteceu. Então, se não acontecer com o Ancelotti, aí eu acho que a galera vai cair muito em cima de alguns jogadores. E o Ancelotti tende a ser poupado por um bom tempo. O que, de novo, eu acho que racionalmente é o certo a se fazer. Beleza? Tamo junto, é nóis.